Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E primeiro vídeo de 2025, meus amigos. Primeiro vídeo de 2025. Na verdade, não é o primeiro vídeo que saiu 2025, mas é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2025. Já saiu um vídeo aqui nesse ano, né? Na verdade, no dia primeiro saiu, porque não era pra ele ter saído no dia primeiro, era pra ter saído antes. Que eu gravei no dia 30 de dezembro. E era pra esse vídeo ter saído no próprio dia 30 de dezembro. Na verdade, eu queria ter soltado no dia 30, mas como era um vlog, o vlog às vezes acaba demorando um pouco pra editar. Eu corri pra soltar no dia 31, mas eu tava num lugar que não tinha internet, então ele acabou saindo só no dia primeiro, mas deu tudo certo, tá aí. Se você não viu, inclusive, vai ver. É um ótimo vídeo pra você ver agora no começo do ano, porque além de você se divertir vendo muitas coisas lá, eu acabo comentando como eu lido com metas, organização, eu falo de algumas coisas que eu aprendi nesse ano. Enfim, é um ótimo vídeo. Você devia ver lá 30 minutos de vídeo, mas pega uma coisa pra comer, vê com paciência que vale a pena, tá muito legal. Agora, falando de ano novo e virada de ano, teve uma coisa que eu não pude deixar de notar, meus amigos, é que como a igreja brasileira é gigantesca, né? Mesmo é a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo nós, nós como, assim, cristãos evangélicos brasileiros, você gostando ou não de fazer parte desse grupo, se você é um cristão evangélico, você tá dentro desse grupo que tem muita coisa aí no meio, mas socialmente falando, né, assim, é desse grupo que a gente faz parte. E esse grupo é gigantesco. Simplesmente não dá, né? Simplesmente gigantesco, meus amigos. Nós, pela primeira vez, é a primeira vez na história, eu não tenho certeza, é a primeira vez que eu vejo a gente transmitir em rede nacional um evento de virada de ano. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A Globo faz eventos todos os anos, né? Mas dessa vez nós estamos falando de transmitir em rede nacional um evento promovido especificamente por uma denominação evangélica brasileira. Mais do que isso, né? Porque esse evento foi transmitido de um estádio lotado de crentes e foram duas transmissões, porque assim que acabou a transmissão do Brasil, começou uma transmissão de uma igreja evangélica brasileira nos Estados Unidos, que também tinha um estádio cheio. É um absurdo. É um absurdo. Nós estamos falando de brasileiros evangélicos enchendo o estádio em outro país, isso sendo transmitido para cá. É gigantesco, né, meus amigos? Agora sim, nem tudo são flores, né? É por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui especificamente. Eu não vim aqui falar só sobre o como a gente tá gigante numericamente falando, mas eu gostaria de falar como, infelizmente, a gente tá gigante nominalmente falando. Porque, meus amigos, quando você vê esses eventos, e se você viu alguma coisa desses eventos, ou alguns trechos específicos, você vai perceber que, infelizmente, nós não somos muito diferentes nas coisas que nós promovemos do que os descrentes, né? E eu não tô falando aqui que fazer um evento no estádio é ser como os descrentes, porque descrentes também enchem estádios para cantores e não sei o quê. Não, é ótimo fazer um evento, seja ele num estádio, numa praia, num lugar gigantesco, num lugar pequeno. Por exemplo, cultos de virada, né? Celebrações de virada, virada de ano, né? Falar culto da virada já parece, né? A virada de vida. E olha, é bem isso que as pessoas querem nesses cultos, né? Mas não vamos generalizar. O fato é que a minha comunidade local muitas vezes fez culto na virada de ano. Muitas vezes. Esse ano a gente não fez especificamente. A gente fez 2 dias antes da virada, no domingo, em culto normal, e focando no último culto ali, né? Tendo esse momento com os irmãos. Mas a gente não fez culto no dia 31, apesar de que vários outros anos a gente já fez. Então, não tem nada a ver aqui com promover algum evento, seja ele de grande escala ou de pequena escala. Não tem nada a ver com isso. Promover um evento num estádio, por exemplo, não é o que nos assemelha aos descrentes ou não nos diferencia dos descrentes. Não, mas a motivação com a qual nós fazemos é. E eu não pude deixar de notar quando eu vi esses vídeos de que a motivação da qual as pessoas veem esse tipo de evento ou participam, né, na maioria dos casos, acaba sendo associado a quem está nesses eventos, né? Que são celebridades ou subcelebridades gospel.
cantores ou pregadores, né, são celebridades. E para pensar, o mercado evangélico, eu digo o mercado artístico evangélico ou de pregação evangélica, ele não é menor do que os outros mercados, já que nós moramos num país que é majoritariamente cristão e que cada vez mais vai crescendo para se tornar um país majoritariamente evangélico. Ou seja, o que antes era a realidade de que um cantor evangélico, por exemplo, era menor do que, tinha um alcance menor do que um cantor que não era evangélico, isso já não é mais tão real assim, já que a gente está crescendo cada vez mais nesse meio. E o que acontece é justamente isso, quando esses eventos são promovidos em cima dos nomes de cantores, de pregadores que vão estar lá presente, você concorda comigo que o objeto de afeição principal desses eventos não é Jesus especificamente. E por não ser Jesus, eles não podem ser chamados de culto. Não é como se a gente estivesse de fato fazendo uma reunião pensando que aquilo ali é um louvor e adoração para Jesus somente. O que, assim, é óbvio que eu não tô, eu odeio ter que fazer isso, mas muitas vezes eu preciso ficar explicando o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que absolutamente todo cantor ou pregador que pisou nesses palcos, e eu não sei quem são todos eles, por isso nem posso dizer isso, eles estavam lá com a motivação errada. Eu estou dizendo que quando a gente promove os eventos mais à luz de quem vai estar lá presente, né, nomes de cantores, de pregadores, de celebridades gospel e tudo isso já começou bem parecido com o que é uma reunião de descrentes, né? E aqui tem duas coisas. Uma reunião de crentes não necessariamente tem que ser um culto organizado, algo do tipo. Não, uma reunião de crentes pode ser só uma reunião de crentes para celebrar e festejar, como você que tem os irmãos da sua igreja, vai lá e faz um churrasco, e joga um truco, e joga um futebol, tá se divertindo com os irmãos, isso é total viável. Então, mesmo que irmãos quisessem se reunir num estádio para cantar as músicas que, que eles quisessem, sejam louvores, sejam qualquer coisa, ou até para fazer um stand-up naquele palco, não haveria problema algum. O problema está em quando esses eventos são promovidos como cultos e na realidade eles são culto às celebridades. As pessoas vêm ali esperando ver. Quer ver? Faça um exercício e pense assim: se as pessoas enchessem aquele estádio e na verdade todo aquele line-up fosse cancelado e outras programações ali com outros irmãos para orar e cantar fossem colocados no lugar, a satisfação dessas pessoas seria a mesma? Nós não sabemos, mas nós desconfiamos muito que seja. Por quê? Porque esses eventos são promovidos não em torno da presença de Jesus, mas em torno da presença de grandes pessoas, pessoas muito famosas e celebridades. Então, esse já é um ponto que a gente precisa levantar as orelhinhas e começar a ficar atento. Será que faz sentido isso tudo que está acontecendo? Será que é normal que a gente encha estádios em torno de celebridades que carregam o nome de cristãos? Isso é uma coisa para a gente pensar. Agora, tem um outro fator que também está ligado ao como esses eventos são promovidos. E para mim, talvez esse aqui, não dá para falar que um é pior que o outro, eles estão em pé de igualdade. Que é o quê? As falsas promessas, meus amigos. As falsas promessas que abundam nesses eventos. E lembra do que eu falei. Não é por ele ser de grande escala ou ser de pequena escala. É claro que quando é um evento de grande escala, ele ganha mais notoriedade. É por isso que nós estamos falando especificamente em mente aqui com esses eventos de larga escala que a gente já sabe quais são. Mas isso pode ter acontecido na sua igreja local. E se isso está acontecendo na sua igreja local, vocês estão se reunindo ali em torno mais de figuras daqui terrenas, né, de figuras famosas, ou que todo mundo está criando expectativa por conta de uma pessoa que não seja Jesus nos cultos de vocês, então já tem alguma coisa errada. Mas se tem esse segundo ponto ainda, aí começou a ficar pior ainda, que são as falsas promessas. E as falsas promessas giram em torno não de uma de uma celebridade que está ali, né, de uma pessoa famosa, mas sim de colocar palavras na boca de Jesus que não vêm de Jesus. Ou colocar palavras na boca de Deus, né? À luz da palavra de Deus, que não estão na palavra de Deus. Como prometer para as pessoas que o ano delas vai ser o melhor ano da vida delas porque elas estiveram presentes nesse evento ou porque elas acompanharam na televisão esse evento. Ou então dizer que simplesmente porque alguém está no local ali em que crentes estão reunidos, né,
que todas essas pessoas, elas são queridas de Deus e que está tudo bem com elas, né? Porque a mensagem do evangelho, meus irmãos, ela é uma resposta ao nosso estado natural de condenação, não é mesmo? Quando nós saímos por aí gritando para as pessoas que, que as coisas já estão bem com elas, independente delas terem Jesus ou não, e Jesus não é o centro, tem alguma coisa errada. Onde Jesus não está aparecendo e tem alguma coisa que está fazendo ficar tudo bem com você que não é Jesus, tô falando de um evento cristão, tá bom? Num evento como esse, então tem muitas coisas erradas, né? Prometer para as pessoas que o ano delas vai ser perfeito porque elas frequentaram esse evento, porque elas ouviram um pregador tal falar, ou porque elas cantaram junto com alguns cantores famosos no estádio ou pela TV, são promessas vazias, né? Se tem alguém falando para você assim, você declara isso, que isso vai acontecer na sua vida, isso é positivismo, e pensamento positivo não tem nada de errado, é bom pensar positivo, né? Eu costumo falar, pensar positivo, pensar negativo dá o mesmo trabalho, é melhor pensar positivo então. O problema tá quando a gente acha que o pensamento positivo é fruto de uma mensagem profética que Deus tem especificamente para nós. Meu irmão, a mensagem profética que Deus tem especificamente para você está revelada nas Escrituras. Leia a Bíblia e faça oração para não ser um cabeção, né? Não vai num estádio ver uma virada de ano, porque aí o seu ano vai ser sensacional. Não, nós podemos ir no estádio ver um evento, nós podemos ir no estádio fazer reuniões de oração, onde Jesus seja o centro. Nós podemos até fazer culto no estádio, mas com Jesus sendo o nosso objeto de afeição e não cantores famosos, pregadores famosos. E mais ainda, nós podemos fazer culto e reuniões sem ficar colocando palavras na boca de Deus que não saíram da boca de Deus, né? Sem fazer promessas vazias para pessoas que talvez nem tenham ouvido o evangelho verdadeiro, de que tudo vai dar certo para elas, de que elas têm uma esperança, uma falsa esperança longe do evangelho, né? Isso são falsas profecias. Nós não podemos corroborar com isso. Nós não podemos ouvir essas coisas e achar que é normal, né? Então, é por isso que nós olhamos e falamos, enchemos um estádio, mas à custa de quê, meus amigos? Né? Nós enchemos um estádio e o evangelho está sendo pregado ali, ou então nós enchemos um estádio porque estamos celebrando mesmo, e se não é o intuito, não é um culto nem nada, isso seria uma outra coisa, a gente até poderia questionar a natureza de um evento assim, mas o pior é quando nós enchemos um estádio com o nome de um culto a Deus, e na verdade as pessoas estão motivadas pela nossa forma de trazê-las ali, que foi colocando os olhos dela em celebridades, em preletores famosos, em pessoas famosas e em falsas promessas que parecem estar enraizadas nas escrituras, mas não estão. Então, meus amigos, isso serve para nós pensarmos muito também, né? Qual a natureza do que nós estamos fazendo? Quando nós queremos pregar o evangelho para alguém, será que nós estamos tentando fazer com que Cristo pareça mais atraente à luz de outras coisas que não seja Ele mesmo? Eu não estou dizendo que nós não devemos mostrar o que Jesus faz na nossa vida e como sim Ele nos abençoa, Ele nos faz pessoas melhores. Não estou falando para nós escondermos essas coisas como se o evangelho não tivesse que parecer bom, o que faz bem. Não, mas o ponto é que a coisa mais linda do evangelho é o evangelho. É Jesus, meus irmãos. Da mesma forma, a coisa mais linda da reunião da igreja é que ela é corpo de Cristo, e quando o corpo se reúne, Cristo, que é o cabeça da igreja, se faz presente. A coisa mais linda de um culto, uma celebração, uma reunião da igreja é a presença de Jesus, e não os membros do corpo que se destacam pelo seu brilho, sua fama, sua preleção. Não, nós precisamos voltar ao evangelho. E se nós fizermos isso, nós podemos encher estádios para pregar o evangelho, como isso já aconteceu outras vezes. Ou então, podemos sim encher estádios para fazer festivais, mas só não vamos fazer isso prometendo coisas vazias para as pessoas em nome de Deus, sendo que não é o que Deus falou. Então, meus irmãos, leiam a Bíblia, orem, continuem se aprofundando nisso, continuemos nos aprofundando nisso e sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não por aquilo que está acontecendo no mundo somente. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, tenha paciência comigo. Escuta outros vídeos aí, vai dar tudo certo. Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho aí, porque aí você recebe notificação assim que sair o vídeo.
e principalmente compartilhe esse vídeo com alguém. Tem alguém aí que você conversou sobre isso, que você quer mandar a minha opinião para ele ouvir também? Faça isso, clica aí no compartilhar e manda para alguém. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e valeu!